Então, o racismo na universidade ele não é assim um conceito abstrato, ele não é uma teoria, né? Ele não é nada disso, ele é concretude, né? Na verdade tem uma pergunta que a gente pode fazer assim, diretamente. Num curso de psicologia, um aluno de psicologia pode se perguntar assim diretamente, concretamente: quantos professores negros tem nesse curso? Então, é uma pergunta objetiva. Então isso mostra que não tem nada de abstrato no racismo na universidade. Quais as dificuldades que um aluno negro tem na universidade e quais as dificuldades que um aluno não negro tem na universidade? Quais as dificuldades na formação que um aluno negro teve? Eu me lembro que na minha universidade, na UF, há 40, 20 anos atrás, no século passado, quando eu estudei psicologia, na minha classe de psicologia era um curso de classe média, né? E não tinha absolutamente ninguém negro, nenhum aluno negro na minha sala de aula e mais, nenhum professor negro. Então é essa a questão, né? O preconceito racial, a exclusão racial, ela é tão viva na universidade que a gente não precisa conceituar, basta citar exemplos concretos. Bom, no meu modo de ver, a questão racial na universidade, ela já parece que ocorre já num topo, né, da pirâmide da formação, digamos assim, da formação da sociedade. Em que sentido? Especificamente falando, porque o investimento que é feito na base da sociedade, na educação infantil, já nesse processo, ele já traz com ele uma segregação, um apartamento, logo tornando inviável que uma estrutura superior possa ali ingressar e se expressar um profissional, no caso o professor, o educador, porque ele já está inviabilizado já em um processo anterior. Então, isso não só com relação ao professor, mas também em relação ao próprio aluno, o corpo discente da universidade. Então, o aparecimento desse regime, digamos assim, de cota, de inclusão, ele busca, de alguma forma, dar um espaço de visibilidade e integrar esse elemento de forma mais consistente. Mas vejo eu, no entanto, que apesar disso tudo, se esse investimento ele não passar pela base da formação educacional, social, da sociedade, ele ficará apenas como eu vou dizer, curativo, né? Será apenas uma ferramenta auxiliar, assistencial, com uma roupagem que se chama até de reparação histórica à condição do elemento negro na formação histórica, social brasileira. Então, e isso me parece estar muito distante ainda, dadas as forças políticas que no Brasil elas se constituem e efetivamente o que elas produzem, né? Que nós sabemos que é um distanciamento cada vez maior em função dos interesses que não são os interesses, digamos assim, republicanos, são interesses que são interesses espúrios, são interesses cada vez mais pessoais, mesquinhos e com um grau cada vez mais de maldade e perversidade que vai até, digo, se sofisticando, se prevalecendo digamos, dos conceitos do liberalismo político, da própria da ideia de democracia, da ideia de liberdades, né? Então esses conceitos, eles na verdade apenas mascaram o que efetivamente ocorre na sociedade brasileira. Apesar de que essas práticas ou essas políticas afirmativas, elas não são, o que estou querendo dizer, elas não são, apesar delas, elas não são suficientes porque nós não temos esse investimento na base da sociedade. Então, a casa, você não pode construir a casa pelo telhado, você tem que construir a casa pelo seu alicerce. Isso fez a Coreia do Sul, isso fez a Irlanda, enquanto nós estávamos aqui numa tremenda onda de
se maravilhando, né, com as conquistas, com os ganhos que nós tivemos, e não econômicos, nem materiais, e não investimos efetivamente nessa formação humana, humanitária, tão necessária e que tanto carece a qualquer tipo de profissional que se forme na sociedade brasileira, para que ela realmente tenha um ganho de qualidade e não somente com indicadores e dados estatísticos, parece ser. Falando um pouquinho em relação à questão do povo brasileiro, da formação da sociedade brasileira, a gente sabe, né, basicamente, que a nossa sociedade ela é formada pelas 3 raças, né, que seria o europeu, né, e aí de diversos países, né, franceses, portugueses, italianos. Nós temos também a herança africana, né, que popularmente depois vai se disseminar e vai formar a população afro-brasileira, e em relação às populações indígenas, né. Um ponto que é interessante a gente poder conversar um pouco e falar e refletir sobre a questão indígena, né, que de certa forma é um tema, né, é um tipo de discussão que ela não tem tomado uma devida atenção na nossa sociedade, ou seja, mesmo pelo fato da questão do racismo, né, do preconceito em relação às populações negras e de matriz africana serem, né, ainda presentes na sociedade, você tem aí, mesmo diante de tudo isso, há uma forma, né, tanto pela escola, tanto pela universidade, mais popularizada desses assuntos, né? Você percebe que esse tema ele vem sendo discutido de uma maneira, de certa forma, um pouco mais ampliada. Porém, em relação às populações indígenas, por exemplo, esse tema não tem tomado tanta atenção assim, né? Mesmo que quando vai ser trabalhado junto com a questão africana, a questão indígena fica um pouco, né, de lado. É necessário que se compreenda, né, que da mesma forma com que, né, houve, tanto em relação aos negros, o processo de escravidão, também houve o processo de escravidão indígena, né, mesmo que de certa forma ele não tenha sido tão evidenciado, não tenha sido tão expressivo, esse racismo, essa escravidão, perdão, também aconteceu, inclusive aqui na região de Campos, né? Nós temos registros de documentos e de relatos que vão dizer que esses escravos, né, indígenas vão trabalhar para fazendeiros, inclusive, então, de certa forma, essa escravidão também aconteceu, mas o interessante é a gente chamar a atenção para o fato de que a questão do preconceito e a questão do racismo, ela também se expressa em relação às populações indígenas. A partir de que momento? A partir do momento, né, e aí eu vou usar, por exemplo, um senso comum, aquele preconceito que precisa ser quebrado, que é em relação ao índio, quando uma pessoa diz um programa de índio, por exemplo, né, que essa questão, essa expressão, ela tem uma conotação totalmente preconceituosa, ou seja, programa de índio tem um significado ruim, né, dentro da nossa sociedade, que precisa ser quebrado. Isso é uma forma, né, de um preconceito que está enraizado, é um pensamento totalmente equivocado nesse sentido, né. Claro, né, dizer que o índio é atrasado e dizer que o índio é primitivo também é fruto de todo um processo histórico, né? Se a escravidão, né, é fruto de um processo histórico, esse elemento ele também vai ter essa expressividade histórica. E aí, falando em relação à educação, por exemplo, né, esse preconceito ele também é espelhado na questão da educação. Em contato com uma indígena, descendente indígena Puri, que habitou aqui a região do norte, no noroeste fluminense, especificamente a cidade de São Fidélis, Itaocara e Santo Antônio de Pádua, né, que foram aldeamentos indígenas, eu conheci uma índia que o nome dela é Opetara Puri. E ela tem um filho dela, né, eles se autodenominam indígenas, né, ou seja, na certidão de identidade está lá, que a família inteira é autodeclarada indígena, e esse filho dela, quando ele foi para a escola, né, e se autodeclarando indígena, ele foi estudar e aí ele estava com algumas pinturas no corpo, né, que são expressões, né, de identidade indígena. E aí os colegas desses alunos discriminaram e cometeram bullying em relação a esse colega dentro da escola. Então, quer dizer, essa questão do preconceito, ela não do racismo, ela não se expressa somente na questão africana e afrodescendente, mas a questão indígena, os índios também sofrem preconceito, né? E aí, trazendo um ponto em relação às universidades, né, que poucos sabem, enfim, como eu falei, a questão da discussão desse tema ainda precisa ser uma discussão ampliada, né, de forma geral para a nossa sociedade, é de que o índio, quando entra na universidade, né, e aí há outras implicações nesse sentido, né, que o fato dele entrar na universidade, ele vai passar a utilizar da tecnologia, do computador e de diversas questões, por exemplo, ele também sofre esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito. Os índios, na maioria das vezes, vêm para a sociedade, participam da universidade, do ensino superior,
com dois sentidos principais. Uma é reafirmar a cultura, né, enquanto indígenas, e a outra é de resistência a todo esse processo de preconceito, né, e de racismo que vem se evidenciando ao longo da história. Nina Rodrigues defende a necessidade de se criar um código penal diferenciado, pois não havia sentido, dadas as circunstâncias, haver um código penal para todos. Por isso, para muitos, essa obra é considerada de cunho discriminatório. Porém, para ele, era uma questão de reformulação do conceito de responsabilidade penal, dado o discernimento distinto, como em suas palavras, se comparam raças antropologicamente distintas. Corresponde a uma criminalidade própria, em harmonia e de acordo com o grau de desenvolvimento intelectual e moral. A crença de que no Brasil não existem conflitos raciais é o resultado da difusão do conceito de democracia racial, principalmente a partir da segunda metade do século XX. O sociólogo Gilberto Freire, que em 1933 publicou a obra Casa Grande Senzala, é considerado um dos principais difusores da ideia de que no Brasil, brancos e negros mantêm relações pacíficas e harmoniosas. Para Freire, a miscigenação havia garantido o equilíbrio dos antagonismos presentes no processo de formação da sociedade brasileira, criando condições para o surgimento de uma civilização original. Essa miscigenação, que teria se dado no âmbito da cultura, restringindo sua aplicação à biologia, mas também permitindo que ela se ligasse ao conceito de democracia. Florestan Fernandes assumia a possibilidade de uma democracia racial, mas enquanto ela não se tornasse um dado da realidade, teria de ser compreendida criticamente apenas como um mito. De acordo com o autor, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e capitalista. Guerreiro Ramos participou da discussão e analisou a questão racial. Para o autor, a questão do negro não é uniforme no Brasil. Há diferenças regionais e de classes. O preconceito de cor não equivale ao preconceito racial. O homem de cor assimila os padrões da cultura dominante e se vê segundo os padrões da cultura dos brancos. Há ressentimento do homem de cor de posições mais baixas contra homens de cor de posições mais elevadas. O Brasil não tem um sistema de castas, ou seja, é possível a mobilidade social. O mestiço se vê do ponto de vista do branco e tende a camuflar suas marcas. Os traços culturais africanos são tratados como pitorescos, o que propicia a indústria turística do pitoresco. O padrão estético da população brasileira é o branco. Segundo Darcy Ribeiro, a distância social mais espantosa do Brasil é a que separa e opõe os pobres aos ricos. A ela se soma a discriminação que pesa sobre os índios, mulatos e negros. A luta mais árdua do negro africano e de seus descendentes brasileiros foi e ainda é a conquista de um lugar e de um papel de participante legítimo na sociedade nacional. Darcy relata que nossos patrícios negros sofreram e ainda sofrem o drama da sua penosa ascensão de escravo a assalariado e a cidadão sobre a dureza do preconceito racial. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de racismo aqui dentro da faculdade diretamente, mas eu já vi gente tendo atitudes bastante preconceituosas aqui. Professor tendo atitude bastante preconceituosa mesmo e escrachado declarado, todo mundo sabe. Não só alguns professores já fizeram isso. Eu já sofri racismo na rua, já fui seguida dentro do shopping, já de segurança ficar tipo do meu lado esperando eu ir embora. Na escola, quando eu era pequena. Acho que todo negro já passou por bastante racismo, assim. E eu acho que eu não sou dessa de fazer escândalo nem nada disso. Primeiro que quando eu era pequena, eu era muito pequena, eu era criancinha, então eu não tinha muita noção disso. E depois que eu cresci, eu vi
Não que a gente não deva falar nada, porque eu acho que a gente tem que botar a cara mesmo e fazer. Mas eu vi que quanto mais ibope você dá, mais força você dá também. Tem esse outro lado. Então eu vi que eu não estava fazendo nada demais, eu estava esperando meu namorado na época acabar de comprar as coisas, eu fiquei sentada dentro da loja, esperando e tal, ele também negro. E ele comprou, falei, acabou, e fui embora, sem maiores questões. Até porque também eu não queria estragar minha noite por causa disso, porque isso é uma coisa que atinge e afeta muito, então eu falei, quer saber, eu vou embora, não volto mais aqui. Fiz a minha reclamação onde devia ser feito e acabou, não ia ficar fazendo escândalo. E pronto. Até porque também ia chamar a atenção, ia ser uma exposição minha que eu também não estava afim na hora. Então eu falei, quer saber, eu vou deixar quieto e vou terminar de fazer minhas coisas e vou sair como se nada tivesse acontecido. Pra justamente não criar um mal-estar. Entendeu? E é isso. E aqui, acho que você falou um negócio que é importante dizer dentro da faculdade. Às vezes a gente não sofre um preconceito real. Mas se você tem uma sala com alguns alunos negros e você menospreza a empregada que trabalha com você porque ela é negra, é no mínimo constrangedor, né? É no mínimo tocante, vamos botar assim. E aqui na universidade também já teve preconceito. Por exemplo, teve um professor, que todo mundo tem problema aqui, eu sou de economia, tá só pra falar, pra ter uma ideia. Qualquer pessoa de economia vai saber quem é esse professor. E aí o cara... ele na aula, foi no primeiro semestre, ele perguntou se eu era brasileiro. Eu falei que era, né? Não, porque eu ia dela, tu não é de Cabo Verde, não? Eu falei, não, porque eu ia dela pro pessoal do Cabo Verde. Tem as minas bonitinhas lá. Eu falei, eu não entendi, né? Eu falei, não, gostaria, né? Mas não sou. E aí fica aquela coisa. Esse ano foi que ele perguntou pra um cara preto o que ele gostaria de ser. Depois do curso, o cara falou, eu quero ser economista e tal, quero trabalhar na área. Ele falou, não, pô, mas tu, com essa cor aí, tu pode ser, porra, gogo boy, né, striptease. O cara tá subestimando o cara, velho. O cara tá dizendo que ele seria melhor seria um stripper, tá estudando à toa, que ele vai ser stripper e o cara ser preto. Entende? São esse tipo de coisa. Eu trabalho num certo lugar que a pessoa sempre passa perto de mim e ela não me enxerga. Ela não me enxerga, eu não sei se é por causa da minha cor. Não sei se é por causa da minha cor ou porque eu trabalho limpando, né? Aí aconteceu uma coisa assim, eu estava em um lugar, fui comprar uma coisa a ela, aí ela me conheceu, me tratou bem, eu acho que foi porque eu fui comprar alguma coisa a ela. Porque não sendo assim, ela nem me olha, como se eu fosse nada. A partir da discussão apresentada, podemos analisar que algumas universidades públicas possuem os mesmos comportamentos que predominavam no século XIX, relacionados às teorias raciais da época. Tendo em vista que esse ato de preconceito racial, que é manifestado de forma simbólica dentro do campus universitário, é apresentado de forma preconceituosa por alguns docentes, piadas racistas e discurso de ódio. Mesmo com o avanço das cotas raciais, o racismo segue desafiando parte desse povo brasileiro que vem tentando sobreviver dentro da própria instituição com os vários ataques e abusos sofridos no dia a dia.